Bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião. O tema de hoje é o poder do processo, e nós vamos contar com a presença mais especial do Chico Mosnick. O Chico, ele é sócio fundador do BMA, é mestre em Direito da Regulação pela FGV Rio e mestre pela Escola de Direito da Universidade de Harvard. Ele é professor de Direito Societário da PUC Rio e também da FGV. E o Chico também ele foi apontado como um dos 15 advogados mais poderosos do Brasil. O Chico ele tem um currículo muito extenso e a gente vai disponibilizar depois o link do BMA, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da carreira dele, sobre as informações mais essenciais. E a gente também disponibilizou algumas informações importantes na postagem que a gente colocou nas redes sociais. A gente se sente muito honrado de receber o Chico, é certamente um dos nomes mais importantes e um dos grandes proponentes do direito societário, participou de diversas operações de aquisições e fusões no Brasil, então é realmente uma honra receber o professor. A gente já estava desenvolvendo alguns assuntos aqui, a gente chegou a comentar sobre algumas passagens muito icônicas do seu livro, e uma das passagens foi essa sobre uma atuação que chega a ser uma cena teatral mesmo, em que ele chega a rasgar o cheque na frente de um advogado da parte contrária. Então, a primeira pergunta é sobre essa passagem mesmo, e a gente gostaria de perguntar para o professor se a visualização e a teatralidade ela podem auxiliar no controle do processo em uma negociação. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Gustavo, Cecília, todo mundo aqui pelo convite. É sempre um prazer bater papo com uma juventude interessada, que quer estudar, que quer melhorar a profissão. Isso, para mim, só me deixa contente e feliz. Se eu pudesse fazer uma live todo dia com gente interessada que nem vocês, eu juro por Deus que eu faria, porque eu acho que isso é que vai melhorar a nossa profissão. Essa passagem, ela é a vitória do drama sobre a tragédia. Porque a negociação que existia, ela estava empacada, e, assim, quando ela está empacada e razoavelmente não existe uma mudança de um lado, que se mantém numa posição absurda, né, é muito difícil você conseguir convencê-lo a mudar. Você precisa de alguma coisa fora da caixa, e o que me ocorreu, já que o cheque estava no meu bolso, eu falei, poxa, eu preciso assustar de alguma maneira, né, para que a gente resolva isso de algum jeito, e peguei uma folha do mesmo cheque, do mesmo banco, em branco, que eu tinha, porque eu era cliente do mesmo banco da companhia que tinha emitido o cheque, né? E aí rasguei o meu, e isso foi, vamos dizer assim, ele destravou o processo, ele viu que isso era importante, eu acho que o gesto teve esse efeito, e aí o assunto destravou. Mas, assim, é a vitória de um drama, porque é um drama você fazer um cheque, vou rasgar, aquelas coisas, né? Que o resto era uma tragédia, porque não ia ter deal, porque o cara não se mexia, não se movia. Então, se você for pensar no livro que vocês me forneceram, os capítulos 7, 8 e 9, e eles tratam fundamentalmente de processo, formar um processo, né? Quer dizer, o poder que existe em moldar um processo e entender muito bem, né? Assim, como vou sair daqui, de onde eu estou e aonde eu vou chegar. Isso é super importante. Mas, neste momento do cheque, eu não tinha essa visão, porque o processo ele empacou num lugar onde eu não sabia onde estava. Então, assim, não vai ser sempre possível controlar em todas as etapas esse processo que você idealizou, etc. e tal. Você vai ter que ter uma dose muito grande de criatividade, né? Ter um instinto, e o instinto não é porque você teve o instinto vem com treino, vem com experiência. Você, eu já sei para onde é que a gente está indo, entendeu? De novo, vou repetir Arnold Palmer, aquele golfista extraordinário.
Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Claro, pô, eu estou treinando todo dia, eu vou ficar acertando os buracos, não é sorte. É absolutamente perícia, né? A gente só tem que tomar cuidado. Eu que jogo beach tênis, de vez em quando, o meu professor de beach tênis fala: Chico, muita malícia de tentar botar a bola no cantinho, mas pouca perícia. Então, assim, a gente precisa saber muito bem para onde a gente está indo. Então, essa é a narrativa, Gustavo, do cheque que eu conto no meu livro. O advogado do outro lado era um cara durão, mas gente boa. Obrigada, Chico. Eu queria agora fazer uma pergunta que vai remeter um pouco ao que a gente conversou antes de começar oficialmente a reunião. O livro sugere que a gente modele o processo, né, para evitar concessões sobre o conteúdo a partir ali do controle de estratégia, de como o processo vai ser organizado. Ele sugere que a gente faça concessões no aspecto formal para evitar concessões na parte do conteúdo, inclusive na hora de implementar o acordo. A gente queria saber um pouco a sua opinião sobre essa estratégia e se você utiliza ela no seu dia a dia. Na verdade, assim, se você for olhar a importância do processo, ela é para evitar que você tenha, vamos dizer, ambiguidades, incertezas, que aquilo fique opaco ou translúcido, que você não consiga enxergar muito bem o seu caminho, né? O seu caminho é o que você imagina para o cliente. O cliente quer vender a companhia, quer vender pelo preço de tal, quer pagar o menos possível de indenização, quer ter um prazo de indenização curto, ele quer que o preço não tenha nenhum pedaço contingente. Então, assim, esse plano que você vai traçar, que a gente chama de processo, tá certo? Ele tem por objetivo deixar claro este caminho. E para fazer isto, evidentemente, você tem que dominar, como eu já disse, técnica, né? Ter claramente todos os institutos de direito que serão necessários para você chegar neste lugar totalmente dominados, né? Totalmente dominados. Tem que ter uma confiança e um diálogo muito grande com o seu cliente, porque o seu cliente, em algum momento, ele pode ficar um pouco assim apavorado da onde você está indo, né? E esse medo atrapalha demais a negociação. Você precisa também sentir o pulso do seu cliente. Então, eu acho que o livro ele sugere ou recomenda a vocês discutir o processo, talvez antes de começar a discutir o conteúdo. Mas nem sempre você vai conseguir ter isso de uma maneira muito objetiva, muito clara. De novo, o livro ele discute questões no mundo das ideias, no plano das ideias. A realidade, a prática, a experiência, muitas vezes é diferente. Não que o livro não tenha valor, não. Todo livro tem seu valor, todo livro é importante. Este livro, ele é um livro muito importante porque ele chama atenção para uma coisa que as pessoas normalmente não prestam atenção, que é o processo. Eu tenho isso tão embutido em mim, né, tão claro isso para mim, eu não sei se eu adquiri isso ao longo do tempo, mas, assim, para mim, faz parte de tudo. Tem um processo claro para poder discutir o conteúdo e um precede o outro, né, porque senão você vai desandar com a negociação, ela pode desandar, descarrilhar completamente. Então, assim, isso é uma questão relevante. Eu não sei se te respondi, Ana. Ótimo, Chico. E agora a gente tem uma outra pergunta sobre algo que a gente estava comentando há pouco, que é sobre a importância da preparação. Em outras oportunidades, conversando com alguns outros convidados, eles já falaram que no Brasil a gente não tem essa cultura tão forte de preparação, mas é algo que no seu livro você recomenda muito e você coloca como tendo uma importância fundamental. Nesse sentido, a gente queria saber como você se prepara para as suas negociações e como você lida com negociações quando a outra parte não está assim tão bem preparada. Assim, eu diria para você que eu espero que a geração de vocês modifique profundamente o Brasil.
As pessoas aqui têm opinião sobre tudo, entendem de tudo e são absolutamente rasos. Por quê? Porque todo mundo aqui toca de ouvido, né? E o bacana desse grupo aqui de vocês é que vocês estão discutindo questões com um preparo prévio, né? Todo mundo que está aqui nessa live lê os capítulos, está preparado, entendeu o que está discutindo. Então, aproveitando o máximo de mim para ver se a realidade casa com a teoria exposta no livro. Então, assim, a pessoa que está menos preparada que você na mesa, ela normalmente, ela vai, sabendo que você está muito bem preparado, ela vai ter uma tendência a negar tudo, a atrapalhar tudo, porque a insegurança dela vai fazer com que ela não confie em nada do que você vai fazer. Então, o primeiro dever de casa, nesse caso, é você confiar, criar uma confiança na outra pessoa, você ajudá-lo. Isso aqui é ruim para o seu cliente por causa disso, isso aqui é ruim para o seu cliente por causa disso. É claro que você pode fazer aquela maldade quando alguém me propõe alguma coisa que eu não gosto e que eu não tenho muito argumento, eu faço o contrário. Eu digo, ó, você está propondo, desculpa eu falar isso, é ruim para o seu cliente, mas eu vou aceitar. É ruim para o seu cliente, mas eu vou aceitar. E aí o cara, daquela trucada, entendeu? O cara, ele, às vezes, ele cai na real, às vezes ele não cai, às vezes ele fica mais razoável, às vezes não, depende. De novo, assim, o que está no livro é isso, é você criar a sua estratégia muito bem, vamos dizer, delineada do processo que você pretende seguir para chegar onde o seu cliente deseja chegar. E assim, eu tenho como regra que quando o advogado ele é menos experiente, etc., tal, eu acho que é minha obrigação profissional ajudá-lo. Também não vou ficar ajudando para o cara, não vou ficar ajudando o cara em tudo, mas algumas coisas básicas para ele dizer, não, geralmente isso é assim, geralmente isso é assim, geralmente isso é assim. Mas você não pode substituir o estudo que o cara não teve numa negociação. Você não está ali para esta missão. Esta é uma outra missão. Muito obrigada, professor. E pegando aí no gancho, assim, nessa parte de preparação e tal, as diferenças entre a teoria e a prática, o livro traz no capítulo 8 que é muito importante a gente normalizar as dificuldades do processo para que esse processo não seja questionado, ou seja, ter uma preparação mesmo. Só que como você traz também nas cartas, né, mesmo que a gente se prepare bastante, sempre tem fatos inesperados. Então, assim, quais são suas dicas para lidar com essas situações, como preparar o cliente e a outra parte para coisas inesperadas mesmo? Então, o livro, ele na verdade, ele coloca até uma frase interessante, eu acho que em algum ponto ele diz assim, é melhor você não forçar o outro lado a escolher entre aceitar as suas exigências ou preservar o seu orgulho. Ele diz isso, em algum momento ele fala isso. E aí, para você não cair nesta armadilha, porque essa é uma armadilha perde-perde, tá certo? Você tem que dar um passo anterior, e reconstruir alguma coisa antes de chegar nesse ponto. Então, para você fazer isto, tá certo? Você tem que normalizar o processo, você tem que botar... Tem um mínimo múltiplo comum aqui? Temos. Ok, qual é? É 3? É 5? É 9? O que for. 9 vai dar 3, mas estou dizendo, tem alguma coisa aqui que a gente consiga criar uma uniformidade de ação ou de pensamento? Se existe isso, então você vai ter mais facilidade para normalizar este processo e seguir adiante com a sua negociação. Não sei se eu respondi o que você queria, mas eu estou dizendo, é assim que eu entendo, é assim que eu vejo. Respondeu sim, professor. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigada, professor. A gente queria saber agora sobre uma passagem do seu livro que a gente achou bem interessante. Não estou te escutando bem, Ana Clara. Está meio... Fala perto do microfone, por favor.
Vocês conseguem me escutar melhor agora? Sim. Ficou melhor. Ok. A gente queria saber um pouco sobre a passagem do seu livro, de que seria melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? E que a melhor decisão é a decisão certa e a segunda melhor decisão é uma decisão. Ali, de acordo com do que a gente viu no Acordos Quase Impossíveis, eles trazem alguns elementos, né, que devem ser considerados antes da gente se desligar da negociação. E a gente queria saber quando seria o momento de, por exemplo, abandonar as negociações? E o que seria um fim horroroso, de acordo com a sua experiência, que seria melhor do que um horror sem fim? Essa frase é um clássico meu, eu adoro essa frase. Acho que assim, você, às vezes, é refém de uma situação, você é um acionista minoritário, ou o seu minoritário está te atrapalhando de tal maneira, está assim, toda hora é um pedido, é uma ação, e você tentou construir com ele uma relação que não funcionou. E você tem essa questão, às vezes é um familiar, às vezes é um filho, um cunhado, um sobrinho. E aí eu sempre digo o seguinte, não faz sentido, na minha opinião, você ficar postergando isso, porque você está tomando aspirina para tuberculose. É evidente que isso não vai curar. Então, quando eu falo em fim horroroso, eu estou me referindo a você tomar uma atitude drástica, enérgica, muito dura, que talvez não tenha volta mesmo. Mas é a única maneira de você estancar essa sangria para evitar que você morra por ter uma hemorragia. Então, assim, de verdade mesmo, eu acho isso também. É a mesma frase, eu diria para você, e eu também utilizo bastante isso, dizer, eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira. Então, assim, eu sempre vou dizer o que eu penso, de uma maneira educada, objetiva e muito clara, tá certo? Do que não dizer nada. Eu não vou ser uma pessoa assim, principalmente numa negociação, onde você está defendendo o interesse de alguém que você não verbalizar, o outro lado não vai gostar. É claro que isso tem que ser modulado de alguma maneira, né? E aí, assim, lembrando, é muito importante você, antes de obter uma vantagem numa negociação, entender qual é o efeito que essa vantagem vai te dar no futuro e como isso vai afetar as futuras negociações que você vai ter ainda com essa outra parte. Porque se o cara se sentir que você teve uma vantagem incrível, ele vai tentar recuperar aquilo de todos os jeitos possíveis, prejudicando em muito a sua negociação. Às vezes é melhor ter uma vantagem menor e prosseguir tendo pequenas vantagens, que você ter uma mega vantagem num assunto que é tão prejudicial ao outro lado que vai fazer com que ele fique com um gosto de fel para o resto da vida sobre aquele assunto, prejudicando e muito, né, a futura relação que você vai ter. Essa análise, essa percepção, você precisa ter de uma maneira eficiente logo antes de conseguir a vantagem. E você tem que estar atento a isso, né? Geralmente, quando se negocia uma lista de itens, cede aqui, cede ali, sempre tem algum, 2, 3 itens para ceder, sempre. Sempre tenha, nunca tente ganhar tudo, não é boa prática, não é, deixa, está errado. Mesmo que esteja errado, deixa o cara ganhar, tudo certo. Essa é uma das partes que eu achei mais interessante do livro, Chico. E tem uma outra também que interessou a gente bastante, que foi aquele capítulo Arte da Negociação, especificamente quando você trata da necessidade de não misturar o lado profissional com o lado pessoal. Nesse sentido, em muitas negociações, quando as partes elas têm divergências, elas acabam levando essas divergências para o lado pessoal, enfim, os ânimos ficam acirrados. Nesse sentido, quais são as suas dicas, as suas experiências em relação a separar esses dois lados, o lado pessoal e o lado profissional, para conseguir acordos integrativos? Olha, eu já tive casos onde eu errei, cometi equívoco, e também levei no pessoal. A gente só
aprende vivendo, vivenciando essas experiências. Tem advogados que são insuportáveis, realmente. Eu acho que assim, é um exercício diário de paciência, de humildade. A humildade é uma virtude que ajuda muito nesse momento. Dá a você a maneira correta de olhar as coisas assim com bola baixa. E aí eu diria para você que você tem que fazer de tudo para que o seu oponente não vire o seu adversário. Porque se ele virar seu adversário, você está colocando em risco todo o processo de negociação de um M&A, de uma fusão, de alguma operação que você esteja fazendo. E você tem que evitar. E se ele não está evitando, você tem que evitar. Lembre-se, você se preparou para chegar onde você quer chegar. O processo está na sua cabeça. Não deixe que nada do outro lado te tire deste caminho, desta rota. A tentação vai ser grande. Você vai ter que ser resiliente, paciente. E olha que eu sou um cara extremamente impaciente, mas sou gelado quando preciso. Mas também não deixo de falar grosso quando preciso. Né? Então, assim, acho que essa mistura de coisas... É claro que eu assim, você ficou mais savvy, que é a expressão que o americano usa, com a idade, sim. 67 anos, eu dou aula há 40 anos, vai fazer agora. Vai fazer 41, na verdade, dia 5 de março. 40 anos de magistério. E eu sou formado desde 21 anos, eu tenho 67, eu tenho 46 anos de profissão. Então, assim, claro que eu já aprendi muito, claro que eu já vivi muito, claro que com menos idade eu errei, e, eu vou continuar errando, mas eu acho que eu erro menos hoje, porque eu consegui entender algumas coisas que, para mim, uns 35, 40 anos, não era tão simples de entender, ou a minha experiência não me mostrava isso de uma maneira tão clara. Né? Veja, o poder dos livros, e esse livro que vocês sugeriram, tá certo? O poder dos livros é muito importante, mas ele não pode substituir a sua vivência pessoal. Quer dizer, é aquela história do filho com o pai está sempre dizendo, não faça isso, por causa disso, não faça isso. Ele é bom isso, mas o filho, se tiver a experiência, vai aprender mais do que só escutando o pai. Ele viveu de uma maneira diferente. Então, assim, eu me lembro uma vez que eu fui com meu filho viajar para fazer esqui, e a gente alugou um carro e a estrada estava nevando, e eu deixei ele dirigindo. Chegou uma curva, o carro deu uma rabiada, quase foi de encontro a um muro de gelo, e ele controlou, segurou, não falei uma palavra, até porque eu acho que eu estava branco, né? mas assim, ele aprendeu uma coisa nova, ele jamais fará aquela curva do jeito que ele fez, ou com a velocidade que ele fez, ou no lado que ele fez. Ele aprendeu alguma coisa, e o cérebro é tão incrível, essa máquina poderosíssima que a gente tem, que ela registra isso, cataloga, e é um aprendizado inesquecível. Ótimo, professor, excelente, mostrando justamente a importância de aprender com as experiências dos outros e também com as próprias experiências, né? Professor, nós sabemos que o senhor já teve a oportunidade de participar de muitas negociações cross-border, operações assim, de larga escala, de grande porte mesmo. Você poderia comentar quais são os desafios de uma negociação cross-border que não existem em uma negociação entre partes brasileiras? Como você contorna essas dificuldades? A primeira coisa é que assim, o brasileiro, ele adora mostrar que sabe falar uma outra língua. E aí ele já sai na grande desvantagem, porque a língua dele não é essa. A língua nativa dele é outra. Então os caras, por melhor que você fale inglês, por melhor que você tenha lido Shakespeare de cabo a rabo, por melhor que você domine
né, Edgar Allan Poe, ok? Você nunca será um cara nativo, a menos que tenha morado, estudado lá, etc. E tal. Essa é uma desvantagem. Por que nós negociamos em inglês e não na nossa própria língua? É porque, geralmente, e muitas vezes acontece, tem um cara só que fala inglês, não fala nenhuma outra língua, e todo mundo fala português e fala um inglês que todo mundo acha melhor do que é. Né? Então, assim, a gente acaba fazendo a concessão, mas, na verdade, esse cara podia ter um tradutor também, e a gente talvez demorasse um pouco mais para fazer isso. Mas não, a gente se aventura pelo caminho da outra língua. E aí, eu vejo as maiores barbaridades. A mais comum de todas é o sujeito aceitar que o contrato da lei brasileira seja em inglês. Você tirou toda a vantagem que você poderia ter pelo fato de estar negociando um contrato pela lei brasileira. As cláusulas têm opções diferentes. E quando você faz um contrato em inglês, o formato, a forma de apresentação, a estrutura do contrato é diferente de um contrato brasileiro. Por mais que você queira copiar, e tem muita gente que aperta o botão copy e aperta o outro paste, né? E isso desliga o cérebro quando você faz isso, porque você acaba não pensando se faz sentido você utilizar aquela cláusula. Uma vez eu peguei uma que era: o plural é o plural, o singular é o singular, a menos que o contrato diga de outra forma. Que frase mais idiota e estúpida para um contrato no Brasil. É claro, se o plural for o plural, é o plural, é o plural. E se o singular for o singular, o singular é o singular. A menos que seja o contrário, quer dizer, o singular pode ser plural, plural. Posso dizer uma coisa para vocês? A língua é uma enorme desvantagem, mas a gente precisa também entender que o direito do outro país também é completamente diferente. Não adianta nada se negociar um contrato que é regido pela lei brasileira com alguém do outro lado, que pensa, foi educado e treinado no common law de outra natureza, vamos dizer, tem uma outra formação. Então, assim, você precisa entender o alcance do que você está negociando. De novo, a questão da língua é uma grande vantagem. E, pior de tudo, você acaba aceitando a língua estrangeira, aí vem um conflito, vem a arbitragem, direito brasileiro em inglês. Faz o menor sentido isso. Por quê? Porque o advogado acha que fala muito bem e não tem nenhum problema de colocar a língua inglesa. Tem todo o problema. Eu já vi um sujeito negociar um acordo de acionistas, que é alguma coisa de direito brasileiro, né? Porque regula uma companhia brasileira fazendo uma joint venture com uma outra, querer botar a lei de Nova York. Como assim? Como é que uma lei societária de um outro país, de um outro estado, lá é por estado, vai regular a relação entre duas companhias sediadas no Brasil? Não dá. Assim, mas, de novo, esse é um obstáculo, às vezes, muito comum nas negociações cross-border. O outro, que eu acho que é de natureza também tão profunda quanto, é a cultura, né? A cultura, se você está fazendo associação com alguém, você é advogado, você tem que entender a cultura da pessoa que está do outro lado e entender o que ela vai pensar e em que contexto. E isso vai ajudar você a contextualizar qual é a sua missão, onde você quer chegar naquele processo que você imaginou, idealizou, tá certo? Através do entendimento dessa pessoa. Então, assim, cultura é uma coisa extremamente importante. Você, quando se associa com alguém, você vai ter que entender um pouco o alcance daquela cultura, as tradições, as coisas que são mais comuns, a educação, etc, etc. São coisas assim importantes de você conhecer. Uma pessoa que mora no Wyoming, ela tem um pensamento diferente de uma pessoa que mora em Nova York ou na Califórnia. Então, são culturas completamente diferentes, são pontos de vista completamente diferentes. Vocês estão vendo, tem várias perguntas aí. Espero que vocês olhem as perguntas aqui, porque não está dando
para eu olhar tudo. Vocês, por favor, alguém sim. verifique, tem muita gente fazendo pergunta. Ótimo, a gente vai passar para você sim, professor. Aproveitando que a gente está falando desse assunto, uma pergunta que sempre me toca é esse movimento recente de algumas empresas brasileiras, como a XP e a Nubank, que tem aberto capital em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Esse tipo de movimento, ele cria novos desafios para negociações de aquisições de empresa aqui no Brasil, já que essas empresas elas estão sujeitas a um novo conjunto normativo de regras do mercado de capitais norte-americano. Você acha que essa é uma tendência e esse é um movimento que vai criar novos desafios nas negociações que acontecem aqui no Brasil? Então, eu acho que o mundo vive hoje uma concorrência por jurisdição. E nós já perdemos essa guerra, tá? Só para deixar claro. As jurisdições hoje que você tem são jurisdições inglesa, Inglaterra ou americana. Fundamentalmente Nova York. Você tem Hong Kong, tá bom, é outra jurisdição, é um terceiro, é um travel destination, tá certo? Mas você não tem uma briga, né? Então, assim, os mercados como os Estados Unidos, que tem muita liquidez, eles são uma fonte de atração para empresas brasileiras, né? O Brasil, até pouco tempo atrás, não tinha voto plural, muita gente até era contra. Eu participei com a B3, com a Flávia Mouta, de um projeto, redigimos o que está hoje em vigor. Então, assim, você precisa, primeiro, dar condições às empresas para que elas possam permanecer no Brasil com os mecanismos e institutos que são adequados à sua, vamos dizer, flexibilidade. E, é claro, as empresas vão para o exterior não só por isso. Não tinha na época XP, não tinha na época da Nubank. Elas vão também pela liquidez do mercado. O mercado americano tem uma profundidade muito maior que o nosso mercado, embora a gente hoje esteja se desenvolvendo. É evidente que você, quando vai para o exterior, você troca a jurisdição, tem muita coisa que você não entende. Você não pode pensar XP com a cabeça de Brasil numa jurisdição estrangeira. Então, assim, é uma tendência ainda de outras companhias? Eu diria, talvez, mas eu acho que hoje nós já temos mecanismos de, vamos dizer assim, de poder atrair as empresas. O mundo, as bolsas, estão em plena competição. Xangai compete com Hong Kong, Tóquio compete com outra bolsa, a Inglaterra compete com os Estados Unidos diretamente. Então, assim, English Law, New York Law, essa escolha vai acontecer sempre. Eu diria que o mundo, ele hoje, ele realmente ele acontece em inglês. Estou estudando mandarim e tal. Eu acho que mesmo na China, a geração que está se formando, muita gente estudando fora, né? Para cada 10 pessoas do Brasil que vão estudar no exterior, tem 1.000 chineses estudando no exterior. Se você multiplicar isso por algumas décadas, você vê a quantidade de gente bem formada que vai morar na China, com um mercado gigantesco, certo? Me é difícil fazer uma análise só do mercado, eu tenho que olhar do regime político e tudo, é diferente do nosso. Mas, assim, você precisa olhar para isto e ver que onde é que o Brasil vai estar daqui a 10 anos, 20 anos? Não sei. Eu não sei. Eu acho que a gente aqui está numa situação muito difícil, certo? E a esperança que eu tenho é que vocês, de uma maneira inteligente, né, consigam deixar, não estatizar o Brasil, consigam que o brasileiro seja empreendedor, que já é em muitas coisas, né? E que a gente tenha menos Estado, mais liberdade, né? Eu estava passando por Ipanema, as lojas fechadas, né? Você devia ter, o Brasil é um país pobre, as pessoas precisam de emprego. Se você talvez não tivesse tantas questões trabalhistas, talvez você abrisse a loja aos domingos, tivesse mais empregados
não tem que pagar hora extra, não sei o quê. Quer dizer, eu não sei, eu fico pensando, como é que a gente destrava esse nó? Eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que eu sei um pouco da questão, mas no fundo é isso. É uma concorrência por jurisdição. E quem tiver o melhor pacote, liquidez no mercado, governança, flexibilidade para o controlador se manter no controle, etc., vai vencer esta guerra. Obrigada, professor. Realmente é uma questão muito complexa, né? E eu vi que a Luísa mandou uma mensagem, uma pergunta no chat. Luísa, você gostaria de abrir a câmera, falar no microfone? Ou a gente lê mesmo a sua pergunta? Aparece aí, Luísa. Eita, ela disse que o microfone dela estava ruim. Tá, então a dúvida dela, Chico, é o seguinte: o senhor observa diferenças no processo de negociação do contrato quando a aquisição é hostil? Claro. Numa aquisição hostil, você não negocia contrato, não. Na aquisição hostil, você vai comprar as ações na bolsa e quando você tiver o controle ou tiver uma quantidade de ações que te permita eleger a maioria dos administradores e prevalecer nas Assembleias Gerais, né? Então, assim, de fato, você não vai ter um contrato. Então, assim, num hostile takeover, você dificilmente vai conseguir. É claro que no Brasil essas formas de hostile takeover acontecem de várias maneiras. Manda uma cartinha, compra uma posição de 5%, manda alguém aparecer lá, vai na Assembleia, manda um aviso, pede o Conselho Fiscal, você vai aumentando o tom do seu ativismo, né, que eu estou falando de um acionista ativista, tá certo? E aí você empreende esta campanha que a gente chama no Brasil de hostile takeover, né, que é a aquisição hostil do controle ou da maioria do capital de uma companhia, normalmente aberta, porque as outras você não vai conseguir fazer isso, porque você não tem como chegar nas ações. As companhias fechadas, você não tem como chegar nas ações. Aí você pode comprar um pedaço de um minoritário que está descontente, e aí empreender uma campanha, encher a paciência do controlador. Então, assim, são formas de você chegar lá. Então, assim, o contrato, você não vai estar negociando, Cecília. Não vai estar negociando. Tudo bem, fez uma oferta, andou para frente, comprou uma posição e o cara decidiu vender. Pode acontecer. Decidiu vender para você, o clima é muito ruim, porque ele está sendo forçado a vender, essa negociação tem tudo para desandar, mas não vai desandar porque o cara está fragilizado e vulnerabilizado. Embora ele, né, vai ainda... Mas é a única forma que eu vejo de colocar a sua pergunta dentro deste contexto que você me apresentou. Professor, uma pergunta rapidinho, acho que só de curiosidade mesmo. No início do ano, a BR-MOS e a Aliança Sonai, elas chegaram Eu não posso falar sobre esse assunto, Gustavo, desculpa. Ah, sim, sem problemas. Acho que a gente pode seguir, então, para a próxima pergunta e, se for o caso, a gente fala sobre o tema com outros exemplos. Obrigada, gente. E lembrando ao pessoal que mandem perguntas, se quiserem levantar a mão também, fiquem à vontade que a gente passe aqui as perguntas para o professor, ou se quiserem também abrir a câmera, falar, sejam muito bem-vindos. E a próxima pergunta é ainda sobre um pouquinho do... Só uma pergunta para vocês. Tem gente aqui de todo o Brasil. Assim, a gente está com quem são os nossos participantes, esses 76 participantes que a gente tem aqui? Temos sim, professor. Temos pessoas da Bahia, temos do Nordeste do Brasil, de forma geral, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, muita gente de Minas, principalmente, mas também temos pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo. O pessoal está nos principais escritórios do Brasil, Matos Filho, tem muitos estagiários do BMA também, Lefosse, pessoal do Sérgio Bermudes, Sescom, enfim. Tem um pessoal que trabalha em instituições financeiras também, o pessoal da XP Investimentos, tem gente do direito, de administração e de outros cursos também, relações internacionais, então é um grupo bem diverso. Muito bacana, bem legal.
Júlia, você levantou a mão, pode falar. Oi, pessoal, desculpa eu não consegui abrir a câmera, que a minha internet está um pouquinho ruimzinha hoje, mas só aproveitando, Chico, eu falei para a Fernanda Nassif, eu trabalho com ela na XP, ela te mandou um abraço. Manda um beijo enorme para ela, minha queridíssima. Trabalho com ela, sou estagiária dela. Sim, ela foi minha estagiária, ótimo. Ai, maravilha. Menina Só nota é um 10. prazer. Menina nota 10, ela, nota 10 mesmo. Aí, pessoal, beijo, obrigada. pessoal. Tô aqui em Ribeirão Preto. Beijão. Valeu, Juliana. Obrigada, Júlia. Eu, por exemplo, estou aqui em Alagoas, sou da UFMG também, mas representando aqui a parte do Nordeste também. Nosso grupo é bem diverso. Alguém me deu um bom dia aqui, tem alguém que me mandou um bom dia. Tem algum... Mandaram no chat. Isso. E a Marina quer que eu fale sobre o dever de indenizar. Você me faça uma pergunta aí, que eu acho que é mais fácil. Marina, fique à vontade. Tá, enquanto ela formula, acho que a gente pode passar para a próxima e depois seguir com as perguntas. Beleza. Então, a nossa próxima pergunta, voltando um pouquinho para o tema do livro, ele dá alguns conselhos sobre como preservar o impulso para frente, às vezes evoluir na definição de alguns aspectos importantes da conclusão, do fechamento do acordo, ainda quando não há consenso sobre determinados temas, muitas vezes por interesses ou, como você falou, por divergência da língua. Só que na prática, como é que isso acontece? Como lidar com o dilema entre dar atenção às preocupações da outra parte e ainda conservar esse impulso para frente? Tem algum timing assim, prático nessa situação? Olha, Thaisa, cada caso é um caso, né? Não existe uma regra que seja aplicada uniformemente, né? Não existe, em M&A não existe movimento retilíneo uniforme, não existe isso. Tudo é bump, entendeu? Você tem que ter um ótimo amortecedor, porque a estrada é esburacada, mesmo quando a estrada é lisa, ela tem subida, descida, curva fechada, então assim, sempre, o bom advogado, para mim, ele não é só o cara que tem a competência técnica, tem humildade, etc. Ele precisa entender profundamente os problemas do cliente dele. Se ele não entender realmente qual é o problema do cliente dele, onde é que o cliente dele vai ganhar dinheiro, por que ele vai ganhar dinheiro dessa forma, quer dizer, essas questões o cara tem que entender para poder ser bom advogado. Como é que eu negocio um contrato se eu não entendo o que o cara quer? Eu não vou ser bom advogado nunca. Você que só olha para a cláusula aí, dever de indenizar, pum, pega aquele padrão do contrato 45B. Galera, não faz o menor sentido. Vamos entender o que é cabível neste caso e aí a gente vê o que a gente vai adaptar, se vai seguir um modelo, se vai seguir outro. Então, assim, se você entender profundamente os problemas do seu cliente, eu acho que você tem uma vantagem de poder construir uma relação com o outro lado que você tenha segurança de aonde você quer chegar. De novo, voltamos para o processo. De onde eu estou saindo, qual é o caminho que eu vou percorrer e aonde eu vou chegar. Mas, para isso, você tem que entender o problema do seu cliente. Acho que é super importante. Tá? E entendendo o problema do seu cliente, você também vai entender o outro lado, curiosamente. Por quê? Se você está fazendo uma joint venture, aquilo vai ser compartilhado. Se você está vendendo, o cara que comprar vai herdar esses problemas, essas preocupações do seu cliente. Então, assim, de alguma maneira, entender as questões relativas ao seu cliente te ajuda ou facilita você compreender as questões do outro lado. Chico, algo que me preocupou quando eu estava lendo os capítulos 7, 8 e 9 é que quando você negocia o processo para além do conteúdo, é muito provável que o tempo da negociação se expanda. A gente sabe que muitas vezes o tempo ele dificulta a negociação, ele pode fazer até uma das partes resolver não mais assinar aquele acordo, enfim, ficar mais rígido em relação a pontos que já haviam sido vencidos.
Nesse sentido, eu queria saber qual o seu segredo, quais são suas dicas para agilizar o processo de negociação, para concluir as transações. Ô, Cecília, essa pergunta aqui é de 2 trilhões de dólares, né? Porque, assim, qual é o meu segredo? Certamente, eu não tenho segredo nenhum, eu só tenho a experiência de ser um cara mais velho e ser advogado há 46 anos. Mas, assim, na verdade verdadeira, a grande lição daqui é que o contrato só está contratado quando tiver contratado. Até lá, tudo pode mudar. O acordo só tiver acordado, só vai estar acordado quando tudo estiver acordado. Não vai estar acordado nem antes nem depois. E aí você tem que ter paciência para entender que existem momentos. Né? Uma vez um policial estava me explicando, quando existia sequestros em São Paulo, que o sequestrador, se você tem muita ansiedade de resolver um sequestro, o sequestrador, aquilo acaba dando errado. Existe um protocolo de o cara ficar, de você se sentir muito mal, de não sei o quê, etc. e tal. Quer dizer, existe um processo, até nisso, esse policial estava me explicando, existe um processo que também é de negociação, de você criar uma confiança no interlocutor, de você mostrar que você é um cara confiante, que vai cumprir sua palavra, que realmente vai resolver o problema, que vai fazer o menor possível, etc, etc. Então, assim, não é uma resposta fácil para eu te dar, não tenho um segredo, eu não tenho um segredo disso. O mais importante aqui é você ter maturidade de entender o momento que você está vivendo. Se você entender o momento que você está vivendo, tá certo? Você vai conseguir entender a negociação que você está participando. Então, ó, o cara quer isso, o outro quer isso. Então, assim, eu vou tentar fazer isso. Nunca saia da mesa, a menos que de verdade tenha esgotado todos os meios. Nunca saia da mesa. Esse negócio de ficar blefando, vou sair, vou levantar. Não use isso como, a menos que de fato aquilo era condição de pagar 1 bilhão, ele aceitou tudo. Na hora H ele disse, só paga 800. Isso acontece muito, e você sai da mesa. Mas não saia da mesa nunca, se você puder ficar. E ajude o seu cliente a entender que isso é importante. Então, assim, o que você me perguntou, talvez o segredo seja a disposição de sempre negociar, sempre querer, vamos dizer assim, resolver o problema, sempre querer arrumar uma solução. Isso é super importante. E essa cabeça proativa, construtiva, né, ela precisa existir. Com doçura, às vezes com dureza, mas tem que estar aqui. Obrigada, professor. A gente queria saber agora de um âmbito mais sobre carreira, assim. No seu livro, um dos principais temas foi justamente a construção do BMA, né? E com base na sua trajetória, quais seriam as principais habilidades que o senhor acredita que o estudante de direito precisa desenvolver para conseguir construir e desenvolver, depois gerenciar um escritório de advocacia? Isso vai casar um pouco com a pergunta que a Marina acabou de fazer, que foi o que te levou a escolher a carreira privada ao invés da carreira pública, e se o senhor teve medo dos riscos que isso gera. Olha, eu acho que o Brasil já tem funcionário público demais, e devia ter a metade disso, talvez. Privilegiar mais a iniciativa privada, esse é um credo meu, tá? Não que eles não sejam importantes para o país, sim, são, né, mas eles construíram uma série de privilégios ao longo. O Brasil, o funcionalismo público é regulado na Constituição Federal. Né, então, assim, em vez de ser uma lei, quer dizer, é inconstitucional você mudar alguma coisa, quer dizer, as folhas de pagamento dos estados, municípios, da própria União é gigante, né? Então, eu nunca tive nenhuma aspiração de exercer nenhum cargo público. Eu talvez seja muito objetivo, muito direto,
para trabalhar no serviço público, onde você talvez tenha que ser um pouco mais flexível. Eu acho que não é o meu feitio. Então, o que me levou a ser advogado e escolher a iniciativa privada, eu sempre acreditei naquele ditado, sem risco não há recompensa, né? Que é uma tradução, no risk, no reward. Eu acredito em risco. E eu sempre achei que eu ia tomar um risco de fazer um dia na minha vida um escritório. Não estou dizendo que todo mundo tenha que fazer um escritório, às vezes você tem que fazer parte de um escritório e conseguir, dentro daquele escritório que você integra, empreender, dar ideias, participar, moldar um pouco de você naquela cultura. E foi isso que eu tentei fazer. Eu trabalhei no escritório que era familiar, e tinha um teto, né? Então eu cheguei no teto, então assim, eu fiquei sem opção, e daí assim, ter esse sonho de fazer o seu próprio escritório. E eu nunca quis fazer alguma coisa que não fosse absolutamente meritocrática, que não fosse absolutamente profissional, que não fosse absolutamente focada na excelência. Se fosse para fazer alguma coisa diferente disso, eu estava fora. Então, e aí você tem que arrumar sócios que tenham esta, vamos dizer, esta visão compartilhada sua, né? Na verdade, assim, eu acho que era a McKinsey, ela dizia que se você tivesse o que eles chamavam de 7S, né? Os 7, as 7, vamos dizer, características ou habilidades que você tinha que ter para construir uma organização bacana. Vamos começar com os mais pesados, o que eles chamavam de hard skill, né? Você tem que ter sistema, né, a sua estrutura operacional, tá certo? Você tem que ter uma estrutura física onde você está localizado, além desse sistema operacional para você trabalhar, e você tem que ter pessoal trabalhando na sua organização. Então, se você cuidar bem do pessoal, tiver uma estrutura boa de trabalho, open space, né, se você tiver sistemas operacionais legais, você já está andando numa determinada linha. Depois, você, para ter uma organização bacana, você tem que ter uma estratégia. Qual é a sua estratégia? Eu vou trabalhar em que nicho? Vou ser mais barato, vou ser mais caro? Tem escritório de advocacia grande que bota pressão lá embaixo para pegar o coisa, no fundo, o cara que vai ser sócio lá na frente está ferrado, porque ele vai pegar um escritório que tem um lucro pequeno. No fundo, todo mundo é meio que sócio de um nada, né? Isso é muito ruim na minha cabeça. Depois, você tem que ter a capacidade. Então, além da estratégia, tem que ter a capacidade. Como é que é a capacidade? As pessoas que trabalham com você são doutoras, têm mestrado, são professores, são advogados, já trabalharam no exterior, já viveram em outro país. Essa gama de coisas diferentes dá uma sinergia extremamente interessante para a sua organização. Depois você tem que ter estilo, né? O escritório, ele concilia tudo. Não, o escritório aqui, ele vai lutar pelo cliente e ele vai ser duro. Ele não vai deixar passar a bola debaixo da perna. Ou esse escritório aqui, não, todo mundo é pro-deal, marqueteiro, o escritório é bacana, ganhou o prêmio disso. Eu gosto de gente que sabe direito. Mais direito e menos marketing. Assim, eu acho que assim, um pouco o que eu acho importante. Tá? E, por último, também para você fazer uma organização bacana, você tem que ter a visão compartilhada. É o que a gente chama de shared values, ou shared vision. Né? Eu estou olhando para a mesma direção que você. Isso é um casamento. O dia que, num casamento, o marido e a mulher olham para direções diferentes, o casamento certamente vai acabar. E é a mesma coisa numa sociedade. A sociedade vai acabar se as pessoas não olharem para a mesma direção no longo prazo. De que maneira vão chegar lá? Eu acho que isso é muito importante. Quando as pessoas vêm trabalhar comigo, eu faço sempre uma pergunta. Daqui a 10 anos, onde é que você se vê? Onde é que você vai estar daqui a 10 anos? E eu digo sempre para todo mundo quer fazer concurso, quer ser juiz vitalício, né?
que é Ministério Público vitalício, né? Tudo é vitalício. Então, assim, no Brasil, eu acho até que a gente deveria ter, vamos dizer, treinamento ou algum tipo de atualização a cada 5 anos, né, para mostrar uma coisa diferente, né? Porque o cara estuda uma vez, passou no concurso, e aí ele só aprende na prática, nos casos que ele está cuidando? Não, você tem que estudar muito. E se você estudar muito, você tem tanto caso no Brasil, que você não vai dar conta de tudo. Então, assim, acho que a gente precisa repensar isso. Então, eu recomendo a vocês a iniciativa privada. Acho que tem espaço para tudo. Quem está em estados que não são com grandes indústrias, tem outro tipo de advocacia, porque o cabeleireiro precisa de uma alteração contratual, o barbeiro, a sorveteria, né? Você tem um pequeno negócio que dá o mesmo trabalho do grande negócio, só que o valor é menor. Então, assim, você também pode desenvolver isso. Então, acho que é importante você pensar dessa maneira. Você pode ser um advogado imobiliário, você pode ser advogado de agrobusiness, né? Entender de contrato de entrega de soja, de transporte. Tem tanta atividade possível na advocacia. Por que tem que ir para o Ministério Público, Procuradoria, ser juiz? Galera, vamos para a iniciativa privada, tomem risco, acreditem, vocês são inteligentes, estão preparados e vai dar certo. É isso, professor. A Marina trouxe um complemento da pergunta dela. Seria um conselho de vida. Ela perguntou o seguinte: na parte de conselhos de vida, levando em conta a carreira de sucesso que o senhor consolidou ao longo do tempo, o que nós, jovens alunos e advogados, devemos fazer para não nos perder ao longo do caminho? Falo porque são muitas opções que temos na vida. Foco, foco e foco. Qual é o seu objetivo? É ser isso, isso, isso? Ok. Como é que eu chego lá? Desse jeito, desse jeito. E não importa as tentações do caminho. O que importa é onde você vai chegar. Eu botei meu barco, que nem a Mirklink, eu vou circunnavegar uma latitude e uma longitude, uma latitude lá no... que só vai dar... Não tem ilha. É em cima da Antártica e debaixo do último pedaço dos continentes. E eu vou circunnavegar, etc, etc, etc. Ele contou que nessa viagem que ele fez, ele pegou 7 dias de tempestade de onda de mais de 20 metros. E o barco dele foi construído para aguentar tudo isso, né? E desvirava, ele tira a vela, senão arrebenta tudo. Né? E o barco é que nem um João Bobo, né? Ele tem um calado muito grande, ele cai e desvira de novo, né? Então, assim, se você traçar seu plano, mas eu mudei de ideia, tá bom, se você mudou de ideia, se readapte, refaça o seu plano, mas toda vez que você fizer isso, você terá perdido um pouco de tempo no seu destino, e você tem que fazer uma correção de rumo, né? Se eu estou indo para Paris e tem que passar primeiro em Istambul, o caminho é bem diferente. Se você estava quase chegando em Paris, mas agora eu vou dar uma ida para Londres e depois eu volto, você tirou seu foco. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar aqui para vocês, esse nosso bate-papo, é o foco. O foco é extremamente importante para qualquer atividade, qualquer coisa, médico, engenheiro, jornalista e advogado. O foco no que você quer fazer. Aonde você vai estar? Faça essa pergunta. Aonde eu vou estar daqui a 10 anos? Eu sou o quê? Eu sou dono de um escritório, eu sou diretor jurídico de uma empresa, eu trabalho no private equity, eu montei uma gestora com outros amigos. Certo? O advogado tem essa possível versatilidade que pode levar ele a muitos lugares. Escolha qual que você quer. E tudo bem, pode mudar, mas saiba que vai levar um pouco mais de tempo, mas pode mudar. Obrigada, professor. São lições realmente muito valiosas para a gente. E agora, falando um pouquinho sobre dicas para o pessoal justamente escolher esse rumo do meio empresarial.
quais são os conselhos que você dá de conhecimentos que geralmente não são dados na faculdade, na faculdade de Direito, principalmente, para o pessoal que escolheu o ramo empresarial? Como você falou no seu livro, né, que tem o BMA Educação, com matemática financeira, quais áreas você acha que são de mais valor? Acho que o advogado tem que saber matemática, assim, tem que saber logaritmo, tem que saber matemática financeira, como é que você calcula uma taxa de juros, como é que você desconta um valor futuro de um ativo aos dias de hoje, né, trazer o fluxo de caixa descontado, quais são os múltiplos comparáveis daquele negócio, EBITDA, sei lá. Você tem que entender tudo isso, matemática financeira. Matemática é sempre bom entender, né, como é que multiplica a fração, como é que divide fração, etc, etc. Então, assim, é muito importante você entender matemática. Acho que isso vai ajudar você a... Que direito tem matemática, né? Você vê, por exemplo, voto múltiplo. Você vai adotar voto múltiplo numa assembleia, você tem que saber qual é a conta que você vai fazer para alocar os seus votos da forma mais eficiente. Você está cuidando de uma escritura de debêntures conversíveis. Qual é a taxa de conversão? Como é que você vai ser diluído? Eu acho que é importante. Se tiver uma bonificação no meio do caminho, como é que você ajusta essa bonificação na fórmula de conversão? Você tem uma série de questões que você vai usar no seu dia a dia. Vai usar no seu dia a dia. Eu já disse, eu acho que é a 1000ª vez que eu falo isso, mas as mães que me apresentam os filhos, que dizem que estudou direito, que não gostava de matemática, eu não quero nem conhecer. Não quero nem conhecer. Não faço a menor questão de conhecer um ser que diz que não gosta de matemática, não vai entender. Então não vai entender a profissão. Não vai ser advogado empresarial. Talvez ele possa cuidar de, sei lá, de registro de escritura, sei lá. Mas direito mesmo, societário, empresarial, não vai fazer. Então, assim, esse é um skill importantíssimo que você tem que ter. Ótimo, professor. São todas dicas muito valiosas. Eu acho que a gente já está assim, caminhando para o fim mesmo da reunião. O pessoal já colocaram muitas perguntas aqui no chat. Acho que todo mundo teve a oportunidade de apresentar a sua pergunta, mas caso alguém queira ainda fazer alguma pergunta, pode abrir o chat ou então mandar aqui no microfone. Mas assim, eu gostaria de dar a oportunidade para você, se quiser, talvez fazer um resumo desse encontro, ou então dar uma declaração final, você está com a palavra. Aí, logo em seguida, a gente passa para os agradecimentos e já encerra a reunião. Então, assim, eu acho que o cara que... Eu tenho uma cabeça seguinte, eu acho que eu tenho que devolver à sociedade, sendo professor, fazendo essas palestras, o que a sociedade me deu. Ela foi generosa comigo, na minha profissão. Eu tive sucesso, eu sou um advogado reconhecido, respeitado. Então, assim, eu acho que eu tenho que dividir, compartilhar isso com vocês, faz parte da minha cabeça, vamos dizer assim. Então, eu tenho a agradecer essa oportunidade, a gente acabou podendo marcar, espero que vocês tenham gostado, e é isso, espero. São conselhos genuínos, né, sem frescura, certo? De um advogado experiente nessa área, que já viveu de tudo. Então, assim, queria agradecer, estou vendo aqui vários agradecimentos. Isso no chat, com certeza. Pessoal. Muito obrigado, é uma honra. Espero que vocês continuem estudando, que os conselhos que eu dei aqui, vocês parem para refletir para vocês sobre o que foi dito aqui. Não adianta nada, gostei, se você depois não faz uma reflexão sobre o que a gente conversou com as perguntas aqui, galera. Ótimo, professor. A gente, claro, a honra é toda nossa. E assim, acho que fica mesmo um dos conselhos mais válidos, que inclusive eu encontrei no seu livro, foi para prestar atenção de verdade nas aulas de Direito Civil, porque é importante para qualquer carreira que vai seguir. Realmente é um conselho que eu tomei para mim e tenho certeza que o pessoal vai guardar com muito carinho.
Assim, muito obrigado mesmo pela presença. Espero que a gente não tenha atrapalhado nem te atrasado aí para sua viagem. Não, meu voo às 2 horas, eu vou comer um negócio rapidinho e vou picar a mula. Muito Ótimo, obrigado professor. a todos. Não, Até assim, breve. já fica o convite aqui para você voltar. A gente já chamou o Paulo Aragão, chamamos você agora e a gente renovou o convite para o Paulo e a gente, as portas do Pronem vão estar sempre abertas para você. Muito obrigado. Muito obrigada, Todos professor. um ótimo carnaval, entendeu? Feliz ano novo, boa Páscoa, feliz Dia das Crianças, tudo de bom para vocês, entendeu? Me diverti muito, perguntas assim, muito instigantes, agradeço a oportunidade e até breve. Valeu, galera! Valeu, Obrigada, professor. Chico. Tchau, tchau. Obrigada, Valeu. professor.